Olá, tudo bem? Como é que estão? Desde a última vez que ouço podcast e tal, o meu cabelo está assim. Yeah. E então, tudo ok? Espero que estejam bem. Eu encontro-me bem. Obrigado por perguntarem. Gravar aqui mais um podcast. O último que eu gravei foi há 2 semanas. Eu tenho sempre aquele dilema antes de gravar um podcast que é: vale a pena gravar, porque depois o bom de ouvir outros podcasts é que depois dão-nos a motivação, que é aquela cena do eu penso assim, não tenho nada de interessante para dizer essa semana, fogo, mas não me aconteceu nada, a semana foi igual às outras todas, o que é que eu tenho de especial para falar? Por isso eu não vou gravar. E depois esse podcast de outras pessoas e as outras pessoas fazem, imagina um podcast de meia hora a falar sobre a cena de terem ido ao supermercado comprar as batatas fritas, mas não têm a da marca que queriam, e depois tiveram aqui outro supermercado de não sei o que e tal e tal, e até eu vi aquilo, que interessante. E depois quando acabo de ver aquilo digo assim, afinal no podcast não precisa de ser sobre reflexões filosóficas acerca do sentido da vida, pode ser uma coisa assim tão simples como ter ido ao supermercado e não ter encontrado as batatas fritas que a gente queria. E obviamente que esse é isso, né? Mas todas as semanas é que me põe a fasquia muito alta para mim, em termos de conteúdo. Todas as semanas eu quero sempre arranjar assim, uns tópicos que sejam tipo uau! E preciso de ouvir outros podcasts para baixar um bocadinho a minha fasquia, não a minha fasquia, mas a fasquia daquilo que eu considero que possa ser interessante. E acontece isso quando eu ouço outros podcasts e o pessoal está a falar de cenas tipo isso, tipo, e depois eu telefonei para as finanças, a senhora não atender, e depois telefonei não sei o que mais, e até eu vi aquilo, que interessante. Afinal posso fazer um podcast a falar de nada. Isso para dizer o quê? Que eu não tenho nada de interessante para dizer, eu nem ia gravar podcast essa semana, porque eu disse, repito, não tenho nada de interessante para fazer, mas no entanto eu vi outros podcasts e disse, vou gravar, tenho tempo, vou gravar. Dito isto, não tenho mais nada para dizer, porque não tenho mais nada de interessante para dizer. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Não, estou a brincar. Hoje é sábado. É sábado. Vá ver o concerto. Acho que é hoje, não é? O Pedro Brunhosa, no Coliseu. Ai, quanta polémica que houve. A polémica já foi para aí há uma semana, mas como o concerto é hoje, eu lembrei-me agora assim de repente. Olha, vá ver o concerto. Então, a polémica foi o seguinte, para quem não sabe, o pessoal deve saber, mas pronto. O Coliseu Michelense anunciou a sua retoma da atividade com o concerto do Pedro Brunhosa. Gerou-se uma mini celeuma na internet, que o pessoal, eu inclusive, confesso, quando li a notícia pensei assim, fogo, o Pedro Brunhosa, os artistas cá estão todos tipo aflitíssimos, o pessoal tudo a precisar de trabalhar e o caramba. E foram buscar o Pedro Brunhosa. Será que é mesmo o Pedro Brunhosa que precisa de vir cá sacar 10 ou 15 mil euros? Olha lá qual é o cachê dele. Será que é mesmo o Pedro Brunhosa que está aflito por dinheiro? Tipo, não podiam ter arranjado outra pessoa de cá para fazer... E lembrem, porque tinha o exemplo do Teatro Michelense, que como você, não sei se lembram, mas quando reabriu a sua atividade da última vez, fez-lo comigo, com o Festival de Comédia, o Palco de Comédia, com o pessoal de Prata da Casa, não é? Com artistas locais, e a receita da bilheteira inclusive reverteu para um fundo qualquer de apoio aos artistas locais. Então eu lembro que na altura li tipo Coliseu Michelense, Pedro Brunhosa, e eu pensei tipo, fogo, a sério, mano, é mesmo o Pedro Brunhosa que precisa de vir cá ganhar esse dinheiro. Mas, como de costume, eu tenho esse hábito, há um hábito muito estranho. Antes de fazer comentários cheios de stress no Facebook, eu disse, eu não vou comentar ainda, vou tentar perceber melhor o que é que se passa antes de espalhar, antes de cuspir veneno para o Facebook, né? Mas pronto, infelizmente nem toda a gente pensa assim, e claro, houve logo uma polémica no Facebook, tendo por base esse argumento que acabei de referir, que foi o argumento do Pulsa. Tantos artistas locais a passar necessidades foram buscar o Pedro Brunhosa, pagar 10 ou 15 mil euros, lá o que é de cachê o homem para vir cá tocar. Uma polémica. Vou-vos explicar uma coisa. Hoje em dia tudo é polémica.
porque toda a gente grita muito alto no Facebook. E a gente usa hoje em dia a palavra polémica com liberdade excessiva. tipo, São Miguel tem 150 mil habitantes, ou uma coisa assim. Desses 150 mil habitantes, de repente, houve 30 pessoas que ficaram indignadas no Facebook. Pronto. E depois a comunicação social vai a seguir e diz assim, polémica, população indignada. Não é a população, são 30 pessoas que estão a falar muito alto. Não, estão a perceber? Por isso é que hoje em dia é tudo polémica, é tudo assim, mas não é, tipo, são meio dúzia de pessoas que estão a fazer barulho nas redes sociais. Pronto. E isso chega às redes, à comunicação social, a comunicação social batiza isso de polémica, e depois quem toma as decisões fica tipo cheio de medo, mas não é. Mas pronto, é tudo o caso. E eu não comentei, né? Falei sobre isso na altura, repito, porque achei que não tinha dados suficientes. E depois de pensar melhor sobre o assunto, cheguei à seguinte conclusão, e que é... primeiro, pelo que eu percebi, o concerto já estava pago. O concerto do Pedro Brunhosa, portanto, o concerto já estava pago e já estava planeado, mas foi sendo adiado por causa da pandemia. Portanto, sendo o concerto que já estava pago, obviamente que o Coliseu não perde mais nem menos por realizá-lo. E depois, pessoas, realisticamente falando, apesar de eu também ser o artista local e tal, e coisa e tal, realisticamente falando, em termos de economia, em termos de pessoas que mexem e isso tudo, um concerto do Pedro Brunhosa de repente mexe mais com a economia do que se fosse um concerto com um espetáculo com um artista local. Um concerto do Pedro Brunhosa, de repente, ou seja, a venda do Pedro Brunhosa cá com a respectiva banda e agente e staff e whatever, o que é que eles trazem atrás de si, implica hotéis, implica alugueres de carros, implica restaurantes, refeições, implica pessoas que saem de casa para ir ver o espetáculo, implica viagens, ou seja, implica ali uma mini injeção na economia local que de repente um espetáculo de um artista local não faz isso, não é? De repente ia lá 10 pessoas ver lá o que é. E além disso há o Pedro Brunhosa, mas depois há tudo ali, o pessoal que trabalha à volta disso, os técnicos de som, os técnicos de luz, o pessoal tudo que anda ali à volta da organização dos espetáculos, os promotores, etc. Ou seja, mexe com uma data de gente. A venda de um artista de maior dimensão do que se fosse um espetáculo com artistas locais. Isso para dizer que, em termos de filosofia geral da coisa, se quisermos fazer uma retoma, se quisermos começar de novo com as atividades culturais, um grande espetáculo faz mais sentido. Realisticamente falando, e contra mim falo, não é? Contra eu que sou artista local, apesar de no espetáculo que a gente fez no Teatro Micalense ter conseguido escutar basicamente a casa, a realidade é que nós fizemos o espetáculo, fomos para casa, tirando das pessoas que compraram os bilhetes, não gerou sem grande input na economia, não é? Ou seja, do ponto de vista meramente prático e lógico, acho que faz sentido. Agora há um outro ponto de vista que é compreender a indignação das pessoas, que é da mensagem, não é? Isto é, poderiam ter feito o espetáculo do Pedro Brunhosa à mesma, mas poderiam, por uma questão de mensagem, por uma questão de... é isso, uma questão de passar a mensagem certa, poderiam ter feito um primeiro espetáculo com artistas locais, ou algo assim, só mesmo, ou seja, para se abrir as portas do Coliseu, mas far-se-ia isso com artistas locais, um concerto mais pequeno, uma coisa mais pequena, só mesmo para passar aquela mensagem, e na semana a seguir faziam o Pedro Brunhosa. Portanto, acho que não era assim nada que fizesse grande diferença ao Coliseu, não invalidava que fizessem a mesma o espetáculo do Pedro Brunhosa. E de repente, pronto, era uma questão de imagem, uma questão de passar a mensagem certa, que não custava nada, repito, ao Coliseu, e evitava-se aqui uma mini polémica.
Dito isto, parece-me dramático, parece-me uma coisa que eu tenha ficado indignado ao ponto de não conseguir dormir. Não. Foi tipo, é daquelas coisas, alguém disse, aquilo vai acontecer. E eu olhei e disse, que chatice, pronto, tá bem, chega-me full, blá, 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 pronto. Foi mais ou menos essa a minha reação. Não, acho que não é tudo dramático. Acho que as pessoas hoje em dia são muito sensíveis e as pessoas precisavam de ser um bocadinho menos sensíveis e não encarar cada problema que aparece como se fosse o fim do mundo, como se fosse a cena mais polémica do universo, como se a cara fosse a próxima grande causa. A próxima grande causa é a luta contra o pé da briosa nuclear. Isso vai mudar o mundo. As pessoas são muito sensíveis. Eu por acaso ando a pensar numa coisa engraçada, pessoas. E que é o seguinte. Agora por falar em pessoas sensíveis e em polémicas tulas e coisas assim. Eu vi isso, eu não sei onde, eu li, nem me lembro, mas é daqueles pensamentos que é recorrente na minha cabeça, que é o ciclo das coisas, da civilização, que é mais ou menos assim. Como é que é? Pessoas fortes, como é que é? Pessoas fortes dão origem a tempos fáceis. Tempos fáceis dão origem a pessoas fracas. Pessoas fracas dão origem a tempos difíceis dão origem a pessoas fortes. E depois pessoas fortes dão origem a tempos fáceis e depois já há outra vez aquele ciclo. E eu penso, agora por causa dessa cena toda do pessoal sensível e do politicamente correto e não sei o que mais, eu acho que as pessoas têm falta de lutas. Ou seja, quanto mais fácil é a nossa vida, quanto mais fácil é a nossa vida, mais tulas são as nossas causas. Estão a perceber? Porque a nossa vida é fácil, são problemas de primeiro mundo, sabe? Devido que alguém a passar fome em África esteja preocupado por se usam o termo correto, se não usam o termo correto, eu sou fã da cultura X ou a cultura Y. Isso são problemas de gente privilegiada, basicamente. E eu dei por mim a pensar, tipo, fogo. Será que nós hoje estamos a criar os tempos difíceis? Estão a perceber? Que eu penso assim, por exemplo, o meu avô teve uma vida difícil, não é? O meu pai teve uma vida ligeiramente mais fácil do que a do meu avô, mas igualmente difícil. Eu já tive uma vida bastante mais fácil do que a do meu pai, mas com certo nível de dificuldade no sentido em que as coisas não eram tão fáceis como eram hoje em dia. Antigamente, eu lembro, por exemplo, eu era criança, eu é que tinha aqui tratado da minha matrícula, tinha que apanhar o autocarro para ir para o sexto ano e para ir para a Roberto Alves tratar da matrícula, porque era normal, a gente desenrascava-se, os miúdos eram miúdos, mas desenrascavam-se e tal. O meu filho já está a ter uma vida bem mais fácil do que a vida que eu tive, apesar da minha vida já ter sido fácil. E o meu filho não tem assim grandes desafios, grandes dificuldades, nada disso, não? E a não ser que o meu filho seja um futebolista muito famoso, ou seja muito rico, ou seja assim uma pessoa muito que tenha a sorte de ganhar €1.000.000 ou uma coisa assim, ele não vai conseguir dar uma vida muito mais fácil ao seu filho do que aquela que ele te dá a ele. Estão a perceber? Ou seja, e eu penso assim, será que nós agora estamos a criar aquela geração mais fraca? Eu sei que todas as gerações pensam nisso, por isso é que eu já estou a pensar naquele sentido de a próxima geração não vai conseguir ajudar mais os seus filhos do que a minha geração está a ajudar os seus filhos. Por isso é que eu comecei com essa lógica. E eu penso, será que a gente está agora a criar aquela geração mais, entre aspas, mais que tem uma vida mais fácil, que depois vai gerar o próximo tempo difícil? Estão a perceber? E isso vê-se como? Vê-se através, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, não é? Que eles estão sempre a ser uns 10 ou 15 anos à nossa frente, podemos ver o que está a acontecer lá para perceber o que é que vai acontecer cá daqui a 10 anos. Temos essas gerações novas, aquele pessoal muito woke, aquele pessoal muito politicamente correto, cheio de stresses, com os pronomes e com não sei o que mais. Depois é isso que dá origem aos Trumps e aos Bolsonaros e aos Venturas e não sei o que mais.
que vão acabar por criar o próximo tempo difícil. Não, que implica guerras e o que é que seja, não é? Pronto. E isso assusta-me, não é? Porque a pensar, tipo, fogo, será que os meus filhos vão apanhar o próximo tempo difícil? Porque as coisas até agora são fáceis e nós, enquanto civilização, enquanto humanidade, não estamos assim muito acostumados a gente fica meio feliz quando as coisas estão muito, muito fáceis, não é? Tipo, a própria Europa nunca teve um período de paz tão grande. Não sei, o pessoal pensa nos Iraques e nos Afeganistões e nos Irões, que palavra bonita. E pensa sempre, aquela gente está sempre em guerra, aquela gente está sempre a matar tudo. Mas a Europa, acho que a Europa nunca não teve em guerra. Desde o tempo do Império Romano até agora, a gente esteve sempre em guerra. Sempre, desde a Idade Média até a Segunda Guerra Mundial, até agora há pouco tempo nas Croácias e isso, a gente esteve sempre em guerra com alguém. E portanto, e já há algum tempo que estamos em paz. E nota-se que as pessoas estão a ficar aflitas. Há muito tempo em paz. Há muito tempo sem guerras. Não é? O pessoal faz revoltas por pedir por nada, vai andar a porrada com os polícias em França, andam a porrada com os polícias por pedir por nada, em Espanha há motins por pedir por nada, tipo, as pessoas parece que estão aflitas, tipo, as coisas estão fáceis demais, isso não pode ser assim, a gente tem que dificultar as coisas. Isto é a propósito lá das polémicas e isso assim, e dessas coisas todas que eu ponho-me a pensar, tipo, fogo, será que o ciclo, não é, dos tempos difíceis que geraram as pessoas fortes, seja do tempo dos meus avós e pais e tal, não é? Que passaram por guerras e ditaduras e não sei o que mais. Depois essas pessoas fortes criaram os tempos fáceis, que é o tempo mais ou menos por onde eu estou a passar e o tempo onde dos meus filhos vão passar. E nós estamos a criar as pessoas fracas que vão criar os próximos tempos difíceis. Estão a perceber? E eu de repente já não apanho os tempos difíceis, mas de repente os meus filhos apanham e isso assusta-me. Perceberam? Foi assim uma cena que só é que percebi, não é? Pois, parece-me. Enfim. Mais coisas, pessoas. Fiz uma loucura essa semana. E vi música numa rádio. É já os podcasts que vocês sabem há anos. Mas essa semana disse assim, porque é um bocadinho farto de foto. Eu vou explicar porquê. Eu gosto muito de caminhar e gosto muito já vos disse isso, de andar e de ter aquele tempo livre para pensar e tal. Isso ajudava-me imenso a ter ideias e afins. E eu usava este tempo para ouvir música, porque a música é daquelas coisas que pode estar ali como ponto de fundo, mas que não exige muita atenção. Portanto, uma pessoa podia caminhar a ouvir música, mas a pensar. Mas desde que eu ouço podcasts, nunca mais ouvi música, então eu vou a caminhar e vou ouvir podcasts, mas o podcast é uma coisa que exige atenção, a pessoa tem que estar a ouvir, né? A pessoa tem que estar a perceber o que eles estão a dizer e logo não deixa largura de banda cerebral para pensar em nada. Portanto, essa semana, por algum motivo, eu disse, fogo, hoje não apetece ouvir podcast, apetece-me pensar, apetece-me ouvir música, pronto. E enfim, e meti, como eu não tenho, esse é estranho, mas eu não tenho música no meu telemóvel, e os Spotify e essas coisas assim, é preciso dados, e eu não tenho dados, e disse, a antena do telemóvel tem, o auricular tem antena e sabe ouvir rádio. E é só, nos 40 minutos da caminhada que eu fiz, não, eu passei 300 rádios, não houve uma rádio que tenha dado uma música de jeito. Só houve uma, que foi a R80, lá o que é, que passou, acho eu, uma música dos Deep Purple. E eu via Deep Purple há uns anos atrás. E até por mim a pensar, para quem não conhece Deep Purple, vem daquela, tipo, uma banda dos anos 70, acho eu, 60 ou 70, que tem sendo aqueles um rock alternativo e tal. Tipo ali na onda dos Black Sabbath e essas coisas assim. Eu estava a ver aquilo e estava a dizer, e pensei para mim, há que anos que é uma bela música, uma bela banda, fogo. E daí por mim também a pensar no seguinte, que é, todas as décadas, têm
uma banda, um grupo de bandas, ou um género musical, vai, que depois é mais ou menos intemporal. Por exemplo, Deep Purple, eu estava a ouvir a música, uma música dos anos 70, e estava a pensar, fogo, essa música podia ter sido escrita ontem. Então, a música é tão atual, a execução, a letra, o som, é tão atual, que essa música podia ter sido ontem. É intemporal. Ninguém diz que é uma música que tem 40 anos, logo que é. E depois me pensar, os anos 80 também tem, tipo Pink Floyd, estão a ver, esse tipo repara, eu estou a falar de bandas mainstream, não estou a falar daqueles subgéneros que têm uma banda conhecida, não, estou a falar tipo mainstream. E estava a pensar, tipo, os anos 80 também têm bandas assim, tipo Pink Floyd, como eu estava a dizer, a maior parte das músicas dos Pink Floyd podiam ter sido escritas ontem, são super atuais. Os anos 90 também, 90 e 2000 tem tipo aquelas bandas, Pearl Jam, não é, aquelas bandas que vêm do Soundgarden, essas bandas assim. E depois me a pensar, fogo, e atualmente há bandas assim? Eu não conheço. Repito, tirando aqueles subgéneros, eu conheço, né? Os Tool, os não sei o que mais, mas isso são bandas que não são muito conhecidas. Estou a falar que é assim, mainstream. Há algum artista que uma pessoa diga que ouça e diga assim, pô, ok, essa música é intemporal. Daqui a 30 anos vão ouvir essa música e vão pensar que está super atual. Por aquilo que eu ouço na rádio, as Cardi B's, Pussy, Fucky Pussy. E são músicas assim, muito nhonhós, com batidas e autotunes e coisas assim. E, epá, eu também confesso que não estou muito atento à música que sai nos mainstream. Mas repito, estou a falar daquilo pelo que eu ouço nas rádios e coisas assim. E pelo que vejo nos tops e nos YouTubes e essas coisas. Eu digo, fogo, será que há assim alguma banda mainstream, repita, que um gajo ouça e diga, fogo, isso são os novos Deep Purple, isso são os novos Pink Floyd. Mas eu gostava sinceramente de saber, porque eu gostava de ouvir e eu não conheço. Portanto, se alguém souber, deixa aí nos comentários ou algo assim. Porque eu fiquei mesmo com essa dúvida, porque eu fiz um esforço e não me lembrei de nenhuma. Tens artistas, mais, não sei, tens a Adele, talvez, esse tipo de artistas assim, a Adele e tal. Não sei, eu acredito que se uma pessoa se fizer uma boa pesquisa, chega lá, obviamente que sim, deve existir. Mas eu confesso que pensei e não me lembrei de nenhum. Portanto, deixem nos comentários para a gente ouvir música, tá bem? E é isso, pessoas. Fiquem bem. Obrigado por terem ouvido a Viste, que é uma mistura de Avite com Viste. Isso é tão engraçado, caramba. Esse podcast, fiquem bem. Essa semana eu lancei um vídeo novo, se não viram, podem ver. À partida, eu digo sempre isso, mas pronto, se vocês estão aqui nesse canal dos vlogs, é porque são aqueles fãs mais dedicados, de certeza que já viram. Mas se não viram, vão lá ver. E é isso, tá bem? Vá, fiquem bem. Até à próxima e usem máscara. Ok? Tchau.